Hoje eu vou dizer para você 3 frases que você não deve dizer para o seu filho adolescente. Uma das reclamações que eu costumo receber nos atendimentos é que os filhos não participam das tarefas de casa. Eles não se responsabilizam muitas vezes nem mesmo pelas próprias coisas. E aí, quando a gente começa a investigar um pouco mais, sabe o que eu ouço? Que eu fico sabendo que os filhos ouvem de seus pais. A casa é minha, quem manda aqui sou eu. E eu te pergunto, quem é que quer contribuir com um ambiente onde ele não se sente pertencente, onde ele não se sente envolvido, onde ele não se sente parte? De uma forma indireta, quando os pais dizem isso para os filhos, sabe o que eles estão querendo dizer? Você não faz parte desse ambiente. Você, na verdade, é um agregado. Eu estou te recebendo aqui, eu te alimento, eu estou te sustentando, mas você tá morando aqui de favor, tá? Você tá aqui vivendo as minhas custas de favor. Quem é que gosta, quem é que sente vontade de contribuir quando não se sente parte integrante de um espaço? Olhando por esse lado, dá até para entender um pouco, né, sobre o quanto o adolescente fica desestimulado de fazer parte dessa casa, de contribuir com as atividades dessa casa. Então, por favor, se essa é uma frase que está dentro do seu repertório de comunicação com seu filho, tira. Uma outra frase comum entre pais de adolescentes e que não deveria ser usado para nenhuma fase de desenvolvimento do seu filho é: você só estuda, a sua obrigação é trazer notas. Acontece que a criança pode interpretar, o jovem pode interpretar essa frase como o seguinte: eu só sou amado, eu só sou bem visto e bem recebido se eu apresentar resultados. E aí isso daí ainda abre espaço para um outro diálogo que eu ainda quero trazer aqui a respeito do sistema que leva as crianças e os jovens a ficarem competindo entre si. E os pais que também se enquadram dentro dessa estrutura do paradigma de guerra e coloca ainda mais pressão nos filhos. E como resultado disso, a gente tem percebido um alto índice de crianças e adolescentes passando por graves problemas emocionais. Então, por favor, se essa é uma frase que faz parte do seu repertório, tira. Outra frase que também não funciona com adolescentes é: como foi seu dia? Filho, como foi seu dia? O que você fez hoje? Não. Geralmente os adolescentes, eles precisam de um espaço, de se sentir seguros para que eles comecem a se abrir com você. Então, ao invés de perguntar de forma direta, ofereça a oportunidade para que o seu filho coloque para fora, para que ele diga para você como ele está se sentindo, como foi seu dia. E aí, dentro desta oportunidade, você faz as perguntas certas, que seriam o seguinte: como você se sentiu quando isso aconteceu? O que os seus amigos acham disso? Assim, você consegue entender um pouco mais do universo do seu filho, conhecer um pouco mais das preferências dele, de como ele reage às frustrações, e aí, dentro dessa oportunidade, se ela existir, você orienta o seu filho, tá? Sem sermões, por favor, porque eles já estão cansados disso. Orienta o seu filho a maneira ideal de conduzir aquela situação. E se por acaso você perceber que ele não abriu espaço para isso, você vai usar alguma estratégia, algum recurso, como por exemplo, um filme com uma situação semelhante para que seu filho se inspire naquilo e abra espaço mais uma vez para o diálogo e você possa ensinar para ele alternativas para lidar com a situação. Olha que dica bacana! Então, essa frase clichê, como foi seu dia? Tira da lista. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem o hábito de dizer uma dessas frases, comente aqui pra mim. Compartilhe esse vídeo se ele foi interessante pra você. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beijo!